prima. A briga tá boa, briga. Agora foi Laís. Vai botar um. É o Luke e o sorvete. Fiquei sabendo que era um só. Não, é um, são dois. O Luke e o sorvete. E o sorvete não pode mais. São dois sabores, você pode escolher um só. Você tem que colocar Ou tudo, chocolate. Tudo de Cadê o copo de minha tia? Ô, minha tia! Ô, Laís, minha tia, você quer o quê? Tudo. Tudo. E coco, é? puder me dar. Tudo que puder dar. Tudo que puder me dar, eu quero. Tudo que quer me dar. É de... Basta. Gente, eu tô depois de gente aí, pelo amor de Deus.